Perfeito, assim, acho que essa pergunta para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, né, porque vamos falar sobre inteligência de negócios, né, e o que que é essa inteligência? Ela passa, assim, primeiramente pelas pessoas, né, quando a gente, olha para uma pessoa, conversa com esta pessoa, a gente percebe algumas características, né, e inteligência é uma delas. E no mundo dos negócios, hoje, principalmente falando de inteligência artificial, né, Né? que está vindo com tudo, como ficam as pessoas, né? Então, inteligência ela é base, ela é fundamental, né, para que a gente possa ter negócios também inteligentes. Então, cultura, pessoas, processos, tudo isso faz parte. Quando a gente fala de inteligência de negócios, ela transcende, né? Ela abrange muitas características. A minha formação é em gestão da produção, especialização em engenharia de produção, vivi Né? muito no chão de fábrica e lá a gente aprende efetivamente assim a trabalhar com informação, com dados. E aí, Zenoni, tu trouxe aqui, né, essas informações de o que eu preciso de insumo para produzir, quanto eu vou produzir, como eu vou vender, como isso vai ser colocado no mercado. Tudo isso são informações extremamente relevantes para uma empresa. E como um empreendedor inicia, né, um negócio, mas de maneira inteligente. Porque muitas vezes, e aí falando do cenário brasileiro, né, muitas Né? vezes esse empreendedor ele vai muito porque pela necessidade. Então ele abre o seu negócio porque ele precisa, né, ou se desvincular, ou ele está desempregado, ou ele está descontente, ou há uma necessidade financeira. E geralmente essa é uma das características muito grandes no Brasil por Né? necessidade. E aí, muitas vezes, falta é a base do conhecimento, é essa inteligência sobre o próprio negócio que vai abrir. Muitas vezes, tecnicamente, né, ele entende sobre aquilo que ele vai oferecer para o mercado, mas muitas vezes faltam algumas bases aí de conhecimento que não têm relação efetivamente com o produto. Então, quando a gente fala, né, de falando especificamente agora de novos negócios e startups, né, da escalação, muitas vezes não depende apenas de eu saber vender ou eu saber produzir aquele produto. Eu preciso ter algumas outras características e outros elementos que são fundamentais para que o negócio dê certo. Então, a gente tem até alguns dados que são bem famosos aí do Senai, né, do IBGE, 6 a cada 10 empresas fecham num ciclo de 5 anos, quer dizer, elas não duram mais de 5 anos. É um número muito expressivo. 6 a cada 10 não duram. E isso, e aí, né, fazendo as análises, a gente percebe que muito se dá também, claro, as questões financeiras muitas vezes são agravantes para isso, né, para o fechamento, mas também a falta de conhecimento em gestão. Então, respondendo a essa tua pergunta, né, o que Né? que nós precisamos, quanto empreendedores, para iniciar um negócio, a gente precisa entender de alguns elementos básicos, principalmente aí falando sobre finanças, né, sobre mercado, sobre alguns processos das nossas operações, mesmo sendo processos tecnológicos. No fim das contas, tudo é processo e a gente tem que entender sobre cada um deles e quais são aqueles que impactam, né, mais o meu negócio ou não. Então, ter um pouco de, de abrangência maior sobre o conhecimento de negócio, ele é fundamental.